Egito sempre foi famoso ao longo de toda a sua história, inclusive no mundo antigo, onde seus mistérios e feitos incríveis de engenharia estrutural são algo que em grande parte está perdido para nós. E mesmo que descobertas venham à tona de vez em quando, a maioria dos segredos do Egito é bem guardada entre as areias escaldantes e intermináveis. O Egito realizou feitos tão incríveis que muitas pessoas ainda acreditam que os antigos egípcios devem ter tido contato com seres extraterrestres, desde a primeira múmia grávida até o Homem de Ouro. Aqui estão as 15 coisas mais estranhas descobertas recentemente no Egito. Número 12. Poço das Mãos Gigantes. O Egito é uma terra misteriosa e mágica que tem cativado a imaginação de gerações de mentes curiosas até os dias de hoje. Essa região fascinante continua a nos surpreender e encantar, e às vezes até a nos aterrorizar. Apesar de centenas de anos de escavações e explorações, em 2011, arqueólogos escavando no local de Avaris, uma grande cidade antiga do Egito, fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente e chocante. Eles desenterraram 4 poços antigos que haviam sido cavados perto de um complexo palaciano e continham várias mãos desmembradas, sem corpos. No total, 16 mãos separadas foram desenterradas, todas elas muito maiores do que uma mão humana média. Especula-se sobre de quem essas mãos podem ter sido retiradas e por que os 4 poços devem ter tido uma importância cerimonial. Eles foram encontrados no palácio do rei Khan dos Ixos, um povo da Ásia Ocidental que já governou partes do norte do Egito. 2 dos poços que continham os apêndices misteriosos estavam localizados do lado de fora de uma grande sala do trono, enquanto os outros 2 estavam localizados na parte externa do complexo do palácio. De acordo com os cientistas, as mãos tinham aproximadamente 3.600 anos de idade, eram notavelmente grandes e todas elas eram mãos direitas. Isso levou à especulação de que poderiam ser as primeiras evidências físicas de uma prática antiga, mas muito comum e bizarra, que costumava ser trocada por ouro. Soldados e até caçadores de recompensas costumavam cortar a mão direita de seus inimigos abatidos ou de uma recompensa como prova de vitória. Em seguida, apresentavam essas mãos ao seu rei ou líder, trocando-as por ouro e depois as jogavam nesses poços feitos sob medida. Antes de continuarmos, curta este vídeo, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificação. Meu nome é Antônio Gilberto e será um prazer apresentar esse vídeo para você. Número 11. Papiro de Saqqara. O incrível sítio arqueológico de Saqqara faz parte de uma antiga necrópole da cidade egípcia de Mênfis, que foi a primeira capital do recém-unificado Reino do Alto e Baixo Egito, e floresceu até por volta do início do século VII d.C. A área contém muitas tumbas reais elaboradas e proporcionou uma riqueza de tesouros incríveis ao longo das décadas. Há alguns anos, arqueólogos que escavavam o local descobriram um incrível conjunto de relíquias antigas que estavam enterradas nas areias do deserto por mais de 2.500 anos. Os artefatos incluíam dezenas de animais sagrados sacrificados, 250 elaborados caixões de madeira pintados e várias belas estátuas, bem como um misterioso rolo de papiro que estava escondido dentro de um dos sarcófagos, agora conhecido como o Rolo de Viziri. Inicialmente, acreditava-se que ele tinha menos de 30 pés de comprimento, mas depois de ter sido melhor restaurado, descobriu-se que tinha impressionantes 52 pés de comprimento e estava coberto por antigos hieróglifos e desenhos requintados. Após uma inspeção e tradução mais detalhadas, foi descoberto que o incrível papiro continha inscrições do lendário e misterioso Livro dos Mortos, que era uma coleção de centenas de feitiços, hinos antigos e incantações funerárias que supostamente ajudavam as almas dos falecidos a encontrarem seu caminho no perigoso trajeto para a vida após a morte, a fim de se unirem aos deuses. Um artefato impressionante e incrivelmente intrigante que se acredita datar por volta de 1150 a.C., podendo conter um tesouro de conhecimento misterioso que foi há muito esquecido e quase perdido no tempo. Número 10. Estátua gigante do faraó Ramessés II. Há alguns anos, um grupo de arqueólogos internacionais desenterrou 2 estátuas antigas absolutamente enormes no meio de um movimentado bairro moderno de classe trabalhadora na cidade do Cairo, que já foi o local da antiga capital de Heliópolis.
A cidade já foi um importante local religioso dedicado ao culto do deus Sol, Ra. As misteriosas estátuas gigantes acredita-se que representem faraós poderosos da 19ª dinastia e têm cerca de 3.000 anos de idade. Muitas pessoas curiosas observaram com admiração enquanto pedaços das colossais esculturas submersas eram retirados da água por enormes empilhadeiras, e essa descoberta única foi aclamada como uma das descobertas egípcias antigas mais impressionantes já feitas. Uma das estátuas tinha uma impressionante altura de 26 pés e foi feita de uma pedra dura conhecida como quartzo. Os pesquisadores encontraram o busto da grande escultura, bem como a parte inferior da cabeça, e embora inicialmente não pudesse ser identificada por meio de nenhuma inscrição, como foi encontrada na entrada de um templo dedicado ao rei faraó Ramessés II, também conhecido como Ramessés, o Grande, acredita-se que o represente. O enigmático governante foi um poderoso e celebrado líder do Antigo Egito, conhecido por ter liderado várias expedições militares que expandiram vastamente o alcance do outrora poderoso Império Egípcio. Os pesquisadores também descobriram a parte superior de uma estátua de calcário em tamanho real, representando o neto de Ramessés II, Seti II, que governou durante o século XII a.C. O estranho sobre o rosto da estátua é que foi descoberto ser perfeitamente simétrico até mesmo nos graus dos ângulos, algo que deveria ter sido impossível com a tecnologia primitiva a qual as pessoas do Antigo Egito tinham acesso. Número 9. Livro de Linho de Zagreb. Em 1868, o Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu o corpo de uma mulher egípcia não royal misteriosa, que estava envolto não no estilo tradicional, mas sim em várias camadas de linho antigo coberto por uma escrita estrangeira, enigmática e críptica. Por razões desconhecidas, suas faixas originais haviam sido removidas algum tempo antes por seu curioso proprietário anterior, que decidiu mantê-las como uma lembrança macabra e colocá-las em uma vitrine de vidro feita sob medida. Os símbolos estranhos que cobriam as tiras de linho foram inicialmente considerados algum tipo de escrita egípcia primitiva, semelhante às que foram traduzidas recentemente da Pedra de Roseta. No entanto, depois de um tempo, pesquisadores do museu começaram a suspeitar que poderiam estar lidando com algo completamente diferente e possivelmente especial e único. Mais tarde, especialistas linguísticos conseguiram identificar e rastrear o texto peculiar até um enigmático povo antigo conhecido como os etruscos. Como quase nenhuma de sua própria literatura ou história sobreviveu até os dias atuais, muito pouco se sabe sobre sua civilização desaparecida. No entanto, é conhecido que eles foram uma das primeiras grandes potências da antiga região do Mediterrâneo Ocidental e habitaram a área de Etrúria, na Itália, localizada entre dois grandes rios a oeste e ao sul da cadeia de montanhas dos Apeninos. Eles são creditados por construir algumas das primeiras cidades verdadeiras da Europa, e acredita-se que essas pessoas misteriosas e suas realizações culturais prepararam o terreno para o sucesso do poderoso Império Romano. Hoje, o artefato é conhecido como Livro de Linho de Zagreb, e antes de ser desmontado para fazer as faixas, consistia em um lençol de linho com 11 pés de comprimento e 12 colunas de escrita. Número 8. Os preciosos primatas. Os antigos egípcios são famosos por sua adoração e admiração pelos animais, e são conhecidos por frequentemente estenderem a honra da mumificação a vários tipos de animais com os quais compartilhavam as terras, bem como alguns de lugares distantes e estrangeiros. Ao longo dos anos, muitas dessas curiosas múmias de animais de diferentes espécies foram desenterradas em várias localizações diferentes no Egito. Um dos animais sagrados aparentemente favoritos deles era o babuíno, que não era nativo da região, mas precisava ser importado de terras distantes. Eles eram frequentemente mantidos por muitas pessoas como animais de estimação ou de serviço de algum tipo. Centenas de restos mumificados dessas criaturas foram descobertos por arqueólogos ao longo dos anos, indicando que eles ocupavam um lugar especial na sociedade do Antigo Egito e viviam intimamente ao lado de seus equivalentes humanos. Eles têm uma parte muito proeminente na literatura e na arte dos egípcios, com várias pinturas e artefatos desse período mostrando envolvidos em atividades muito semelhantes às humanas, incluindo desde colher frutas até tocar instrumentos musicais, dançar ou até mesmo ajudar as autoridades a perseguir e capturar criminosos da época.
Os egípcios também reverenciavam os babuínos devido à sua associação divina com Toto, o deus da sabedoria, frequentemente retratado com a cabeça de babuíno em uma de suas muitas formas, e muitas vezes também os mantinham próximos aos templos. A origem das criaturas era atribuída a uma misteriosa e até agora desconhecida e não localizada terra antiga de Punt, e parece que eles eram transportados para o Egito de lá em barcos carregados por muitos anos. Os arqueólogos de hoje ainda estão perplexos quanto à localização dessa terra antiga e esperam que os babuínos mumificados possam ajudá-los a finalmente rastrear sua possível localização, que ainda permanece um mistério. Número 7. A Rainha Esquecida. No silencioso, quente, seco e arenoso Cairo, um grupo de arqueólogos tem cavado alegremente em um vasto cemitério antigo que eles acreditam ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados. A razão para essa crença é que, nos 30 anos em que têm trabalhado no local em comum, eles descobriram incríveis 1.700 múmias diferentes que foram jogadas em o que pareciam ser enormes sepulturas antigas em massa. Suspeita-se que as almas infelizes tenham sido colocadas aqui por volta do período em que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino, entre o primeiro e o sétimo século depois de Cristo. Apesar do grande número de corpos, historiadores não conseguem explicar de onde eles podem ter vindo, pois a única vila próxima era pequena demais para justificar um cemitério tão extenso. Ainda mais bizarro é o fato de que as múmias parecem ter sido agrupadas de acordo com a cor de seus cabelos, com aqueles de cabelos loiros em uma área e aqueles de cabelos vermelhos em outra. Ao contrário da maioria dos famosos restos mumificados descobertos no Egito, esses parecem ser pessoas comuns, em vez de realeza ou outras figuras importantes, que foram colocadas no solo arenoso sem nenhum objeto ou mesmo caixões. Os corpos têm estado aqui por mais de 1.500 anos, e entre eles havia um homem estranhamente alto, medindo mais de 7 pés de altura e com cabelos vermelhos brilhantes. O grupo de pesquisadores que lideram a escavação esperam que essa descoberta única eventualmente ajude a fornecer sobre como era a vida para a pessoa comum durante esses tempos tumultuados. Número 6. Estátua de Diorito de Quefren. Atualmente, no famoso Museu do Cairo, no Egito, há em exibição uma série de estátuas notáveis que exibem técnicas de escultura em pedra incrivelmente sofisticadas, que parecem quase refinadas e delicadamente detalhadas demais para pertencerem à sua linha do tempo específica. Uma das mais icônicas entre essas relíquias antigas estranhamente avançadas é uma imponente estátua funerária que se acredita ser do faraó Quefren, que reinou durante a quarta dinastia do Antigo Egito e era filho de Quéops, o aparente arquiteto da Grande Pirâmide de Gizé. A bela escultura sobrenatural é esculpida inteiramente em uma pedra ígnea extremamente dura de grão grosseiro e escura, conhecida como diorito ou ortocinésio, e foi descoberta originalmente há mais de 160 anos no fundo de um poço cheio de destroços próximo ao segundo maior túmulo já descoberto em Gizé, por um homem chamado Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidades do Egito. A estátua ligeiramente maior do que o tamanho real é frequentemente chamada de Trono de Quefren e é considerada uma das esculturas sobreviventes mais importantes e icônicas do distante e misterioso passado egípcio. A impressionante escultura foi talhada inteiramente em um bloco sólido de diorito e é adornada com uma infinidade de desenhos antigos belos e incrivelmente intrincados. O diorito é conhecido por ser uma pedra rara, durável e dura, muito semelhante ao granito, e é bastante difícil de esculpir e trabalhar. A pedra de diorito é encontrada apenas em trechos muito selecionados e remotos do deserto do Saara, em Núbia, e teve que ser transportada com grande esforço. A estátua, juntamente com vários outros notáveis artefatos em pedra, que foram descobertos ao longo dos anos, lança dúvidas sobre a narrativa convencional de tecnologia primitiva durante a cultura egípcia, e levanta questionamentos sobre como essas antigas pessoas foram capazes de realizar feitos tão surpreendentes. Número 5. Pirâmide sem cabeça. No topo, mas na verdade encaixado perfeitamente no topo da própria caixa, há também um furo de broca perfeitamente peculiar visível em um de seus lados, para o qual nenhuma explicação oficial foi dada. Dentro de uma pirâmide próxima, há outra caixa com um design muito similar, feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica conhecida como dacito.
Para algumas pessoas, muita da bela e verdadeiramente magnífica obra de pedra antiga encontrada neste local agora em ruínas parece dar a impressão de ter sido criada por alguma tecnologia perdida lendária que ainda não entendemos. Mas quem sabe que segredos os sábios do Egito ainda escondem de nós? Número 4. Cidade Dourada Perdida. A descoberta monumental desta cidade de 3.000 anos sob as aparentemente intermináveis dunas de areia do Egito está sendo saudada como um dos feitos históricos mais importantes já realizados na região. O notável sítio será oficialmente a maior cidade antiga já encontrada em qualquer lugar do Egito e estava enterrada sob o deserto por vários milênios antes de ser redescoberta por uma equipe de dedicados arqueólogos. Esta chamada Cidade Dourada Perdida foi encontrada perto de Luxor, lar do incrível Vale dos Reis, e antes de sua descoberta, muitas pessoas não acreditavam que pudesse realmente existir, daí seu nome impressionante. A cidade histórica perdida era conhecida como a Ascensão de Atum e remonta a um período conhecido como a Era Dourada do Egito, que ocorreu notavelmente durante a quarta dinastia do Antigo Império, mais de 3.000 anos atrás. De acordo com certos especialistas no campo, como o renomado egiptólogo Zahi Hawass, isso pode ser possivelmente a descoberta mais empolgante e inovadora desde o icônico desenterramento da tumba de Tutancâmon, em 1922. Pode eventualmente revelar mais segredos enterrados que podem nos contar mais sobre a vida do enigmático jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes descobertas até agora dentro das ruínas da antiga cidade são as estatuetas e bugigangas pertencentes à misteriosa Rainha Ti, esposa de Amenófis III, e os arqueólogos acreditam que a descoberta desta cidade quase esquecida seja apenas a primeira de muitas. Número 3. 1 milhão de múmias. Cerca de 1 milhão de múmias estão localizadas a aproximadamente 100 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, na silenciosa, quente e seca região de Fayum. Um grupo de arqueólogos está trabalhando com entusiasmo em um vasto cemitério antigo que acredita ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados. A razão para essa crença é que, ao longo dos últimos 30 anos, durante os quais trabalharam nesse sítio notável, eles descobriram cerca de 1.700 múmias diferentes que foram colocadas em grandes túmulos antigos. Suspeita-se que essas almas infortunadas tenham sido depositadas aqui durante o período em que o Egito estava sob o controle dos impérios romanos e bizantino, entre o I e o VII século a.C. Apesar do grande número de corpos, historiadores não conseguem explicar de onde eles podem ter vindo, pois a única aldeia próxima era muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. Mais peculiar é o fato de as múmias parecerem ter sido agrupadas de acordo com a cor do cabelo. Pessoas com cabelos loiros, por exemplo, foram colocadas em uma área, enquanto as de cabelos vermelhos em outra. Ao contrário da maioria das múmias famosas descobertas no Egito, essas parecem ser de pessoas comuns, em vez de realeza ou outras figuras importantes. Elas foram colocadas no solo arenoso sem bens ou até caixões. Os corpos estão ali há mais de 1.500 anos, e entre eles havia um homem estranhamente alto, medindo mais de 2,20 metros, com cabelos vermelhos brilhantes. O grupo de pesquisadores liderando a escavação está esperando que essa descoberta única possa fornecer informações valiosas sobre como era a vida das pessoas comuns durante esses tempos tumultuosos. Número 2. As Pirâmides de Gizé. Ao longo das décadas, arqueólogos e cientistas têm se dedicado a decifrar os segredos dessa maravilha arquitetônica. Suas escavações avançadas nos proporcionaram a imaginar como viviam os egípcios no Egito Antigo. Uma das revelações mais emocionantes foi a descoberta de câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide. Essas câmaras secretas têm redefinido nossa compreensão da função e significado desses monumentos. O que elas abrigam? Mais passagens? Relíquias esquecidas? As possibilidades são emocionantes. Além das estruturas em si, os artefatos e inscrições encontrados nas proximidades das pirâmides nos contam histórias incríveis sobre a vida dos antigos egípcios. De ferramentas à arte religiosa, cada descoberta é um elo com um passado há muito esquecido. Número 1. O Homem de Ouro.
Foi feita mais uma descoberta revolucionária nas fascinantes tumbas egípcias. Aparentemente, restos mumificados de um homem não identificado foram encontrados, escondidos nas areias em movimento do deserto por mais de 4.300 anos. O homem foi enterrado dentro de um sarcófago de pedra, selado no fundo de um poço com 10 metros de profundidade. Junto a ele estavam várias peças de joias valiosas, e ele também foi envolto em várias camadas de folhas de ouro. Essa múmia se tornou a mais antiga já descoberta coberta de ouro, além de ser a pessoa não pertencente à realeza mais antiga a ser mumificada. A múmia usava uma faixa na cabeça e uma pulseira no peito, e estava vestida com uma elaborada túnica, indicando sua grande riqueza e influência. Além das múmias, vários outros artefatos antigos incríveis foram descobertos durante a escavação arqueológica de um ano. Isso inclui cerâmicas, amuletos, ferramentas e diversas belas pinturas murais. Todas essas descobertas, incluindo o homem misterioso envolto em ouro, são datadas das dinastias 5 e 6 do Antigo Reino, cerca de 4.500 anos atrás. Esses achados são especialmente interessantes para os pesquisadores, pois oferecem um vislumbre raro da arte das enigmáticas práticas religiosas daquela época. Se você gostou de embarcar nessa jornada conosco, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais aventuras históricas. Até a próxima emocionante descoberta!